o mensageiro do crepúsculo no reino de Lumenária, onde a luz do sol era controlada pelos antigos cristais do amanhecer, e a noite caía como um manto suave de veludo azul. Havia um período esquecido pelos relógios. O crepúsculo verdadeiro era um hiato de não mais que 10 minutos entre o dia e a noite, quando o mundo não pertencia nem à luz nem a Meastraver. E durante esse frágil intervalo, um único mensageiro era permitido atravessar a fronteira entre os reinos. Seu nome era Caelan, e ele era o último dos crepusculares. Enquanto os cidadãos de Lumenária apressavam-se para dentro de casa, acendendo lanternas contra a rápida queda da noite, Caelan saía. Seu manto, tecido com os fios do primeiro luar e da última centelha do pôr do sol, brilhava com um cinza prateado que parecia absorver a cor ao seu redor. Em seu peito pendia um pequeno medalhão de âmbar, que capturava e guardava um lampejo do último raio de sol do dia. Sua missão era única e sagrada: entregar mensagens que só podiam existir no crepúsculo. Lembranças que a luz do dia apagava por ser demasiado dolorosas e que a escuridão da noite corrompia por ser demasiado tentadoras. Segredos de amor proibido, arrependimentos de guerras passadas, verdades que reis escondiam até de si mesmos e, às vezes, palavras de perdão que os vivos precisavam enviar aos mortos. Caelan não era velho, mas seus olhos guardavam o cansaço de milhares de entardeceres testemunhados. Ele caminhava por florestas onde as árvores sussurravam em duas línguas, por rios que fluíam simultaneamente para o mar e para a fonte, e por ruínas que eram ao mesmo tempo novas e antigas. Sua única companhia era a coruja do limiar, uma ave silenciosa com olhos que refletiam o dia na pupila direita e a noite na esquerda. Certa noite, no apogeu do verão, uma mensagem diferente chegou às suas mãos. Não estava escrita em pergaminho de sombra, nem gravada em lascas de luz residual. Era uma simples pedra lisa do rio Fria Eotó. Quando Caelan assegurou durante o primeiro minuto do crepúsculo, uma imagem formoseia em sua mente. A face de uma jovem com cabelos como fumaça e olhos de um cinza tempestuoso. E um único nome, Lyra, o Destino. Era o Bosque dos Sussurros Brancos. Um lugar tão perigoso que mesmo os crepusculares raramente o atravessavam. Lá, o tempo não seguia adiante. Ele girava em espiral, e ecos do passado podiam se materializar como fantasmas pegajosos e sedutores, mas um contrato feito no crepúsculo não podia ser recusado. A viagem foi a mais árdua de sua vida. Fantasmas de memórias alheias tentaram afagá-lo com promessas de dias que nunca acabam ou noites de esquecimento eterno. A coruja do limiar bicava o ar ao seu redor, dissipando as ilusões mais persistentes. Quando Caelan finalmente encontrou Lyra, ela não estava em uma torre ou numa clareira encantada. Ela estava sentada à beira de um lago espelhado, que refletia não a paisagem, mas um céu estrelado que ainda não existia lá fora. Você trouxe a pedra, disse ela, sua voz como o som do vento entre lápides. Trouxe. Qual é a mensagem? Perguntou Caelan, o âmbar em seu peito pulsando suavemente. Lyra estendeu a mão, e na palma havia uma semente prateada. A mensagem é esta. Plantear. Caelan hesitou. Sua função era entregar, não executar. Mas o crepúsculo ao seu redor começava a esmaecer, as cores do mundo escorrendo como aquarela na chuva. Não havia tempo. Ele cravou a semente na terra úmida à beira do lago. Imediatamente,
uma árvore brotou, crescendo numa velocidade que doía os olhos. Seu tronco era de madeira escura, entrelaçada com veios de prata, e suas folhas eram de um verde tão profundo que parecia preto, mas com bordas que brilhavam como se ainda capturassem luz. E nos galhos não floresciam flores, mas pequenos crepúsculos em miniatura, menos orbes de luz suave e dourada, envolvidas por uma auréola de sombra roxa. Lyra sorriu e pela primeira vez Kailan viu uma emoção nela, uma tristeza imensa e antiga. Eu era a primeira mensageira, ela sussurrou, a que se perdeu no tempo, presa entre um dia e uma noite que nunca chegaram. Esta árvore é a árvore do interlúdio. Ela manterá o crepúsculo vivo, mesmo se todos nós nos formos. Suas raízes sustentam a frágil linha entre o que foi e o que será. O crepúsculo estava no fim. A escuridão verdadeira começava a se arrastar pelo chão da floresta. Kailan sentiu o puxão familiar que o levaria de volta aos limites de Lumenária. E a sua mensagem? Ele insistiu, recuando. Lyra tocou a casca da árvore recém-nascida. Já foi entregue. A mensagem era para o mundo, não para uma pessoa. Um lembrete de que, entre toda a luz e toda a escuridão, há sempre um espaço para respirar, para escolher, para mudar. E alguém precisa ser o guardião desse espaço. Obrigada, Kailan, por trazer de volta a semente que eu mesmo perdi, eras atrás. Antes que Kailan pudesse responder, o último vestígio do crepúsculo se desfez e a noite caiu por completo. Quando seus olhos se ajustaram, Lyra e o lago haviam desaparecido. No lugar onde a árvore do interlúdio crescera, havia apenas uma única flor prateada balançando na brisa noturna. De volta à cidade, Kailan olhou para uma dália de âmbar em seu peito. Dentro dele, além do último raio de sol, agora havia também um minúsculo reflexo da árvore crepuscular. Ele percebeu então que sua missão nunca fora apenas sobre entregar segredos. Era sobre preservar o limiar em si, o espaço necessário para que todas as histórias, mesmo as mais dolorosas ou proibidas, encontrassem seu momento de existência. Na noite seguinte, quando os 10 minutos do crepúsculo verdadeiro começaram, Kailan vestiu seu manto e saiu mais uma vez. Mas agora, seus passos eram mais leves. Ele não era apenas um mensageiro, ele era o guardião do intervalo, o andarilho do talvez e a prova viva de que mesmo entre o fim e o começo, há sempre uma história para ser carregada adiante. E assim, o mensageiro do crepúsculo continuou sua jornada eterna, sustentado não pelo dever, mas pela recém-descoberta verdade, que o mais profundo significado nunca está totalmente na luz, nem totalmente nas trevas, mas naquele instante fugaz e mágico em que os dois se tocam e tudo é possível. A existência de Kailan entrou em um novo ritmo após o encontro com Lyra e o plantio da árvore do interlúdio. Uma dália de âmbar em seu peito agora pulsava com uma frequência suave, como um segundo coração sintonizado com a própria respiração do crepúsculo. As mensagens que ele carregava pareciam ter adquirido um novo peso, uma nova ressonância. Segredos que antes eram apenas palavras em fumaça, agora pareciam carregar o próprio eco do tempo. Uma noite durante o crepúsculo de outono,
Quando o ar cheirava a folhas secas e terra fria, a coruja do limiar pousou em seu ombro com uma urgência incomum. Em seu bico não havia um pergaminho ou um objeto, mas uma única pétala da árvore do interlúdio, que brilhava com um leve tom de âmbar. Ao tocá-la, Caelan não viu um destino, mas um apelo, uma distorção no tecido do crepúsculo. Vindo dos penhascos do eco adormecido, um lugar onde os sons do passado caíam e ficavam presos como fósseis em pedra. A travessia foi silenciosa, uma vez que qualquer palavra sua poderia acordar ecos indesejados. Ao chegar ao topo dos penhascos, Caelan encontrou a fonte da perturbação. Uma fenda no próprio ar, uma rachadura por onde vazava não luz ou escuridão, mas uma névoa cinzenta e silenciosa. Era um rasgo no limiar. Algo ou alguém menos tinha tentado forçar uma mensagem através do crepúsculo. Violando suas leis naturais, do outro lado da fenda, Caelan podia sentir não o reino da noite ou do dia, mas algo estranho e vazio. O esquecimento, o lugar para onde vão as memórias que nem mesmo a sombra quer guardar. Enquanto observava, tentando entender como selar uma ferida no próprio tempo, uma figura emergiu da névoa cinzenta. Era uma mulher vestida com trajes desbotados de um reino que Caelan não reconhecia. Seus olhos eram vazios, mas em suas mãos ela segurava uma caixa de música intricada, fechada. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.